Por que será que hoje em dia é tão comum encontrarmos pessoas que um dia foram cristãs, mas que, ao longo da caminhada, esfriaram na fé e se afastaram do Senhor? Quantos músicos começaram cantando louvores e hinos para glorificar a Deus, mas com o tempo se perderam, mudaram o coração e decidiram seguir outros caminhos? Amados, iniciar algo é relativamente fácil, mas permanecer até o fim é a verdadeira prova de fé e perseverança. Veja o exemplo. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa, mas você sabia que em torno de 70% delas fecham antes mesmo de completarem 10 anos? Muitos começam a estudar para ser advogado, médico ou atleta de alto nível. Porém, poucos conseguem realmente se formar, se manter firmes e alcançar o sucesso. Na vida espiritual não é diferente. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele estava preso, já sabia em seu coração que a morte estava próxima, mas não havia medo em sua alma. Pelo contrário, Paulo se via como alguém prestes a embarcar em seu voo para o céu, esperando o chamado de embarque para encontrar o Senhor. Ele pôde dizer com convicção que havia cumprido sua missão, que havia terminado bem a sua carreira. Esse é o exemplo que Deus quer que sigamos. Não apenas começar a corrida, mas terminar com fidelidade, sem deixar o fogo da fé se apagar. Se você deseja terminar sua carreira na fé como Paulo, escreva nos comentários: quero guardar a fé até o fim. Mas infelizmente, nem todos terminam a corrida como Paulo. A verdade é que muitos começam bem, cheios de entusiasmo, cheios de amor por Cristo, mas ao longo da jornada acabam deixando que o mundo apague a chama. Permitem que outros desejos entrem em seus corações e aos poucos vão se afastando de Deus. Lembro-me de um autor chamado Tim Sledge, que escreveu um livro intitulado Goodbye Jesus. Ele foi pastor, pregador, autor de livros, um homem que no passado conheceu a palavra, leu a Bíblia inteira ainda jovem, ensinou sobre Cristo e guiou pessoas na fé. Mas depois de anos, decidiu abandonar tudo e negar a fé que um dia professou. É triste, mas é uma realidade. Alguns começam em Cristo, mas se afastam com o tempo. Outros, que nasceram longe de Cristo, encontram a salvação mais tarde. Isso não é novidade. Desde os dias de Jesus, entre os 12 discípulos que viram milagres, curas e maravilhas com seus próprios olhos, houve Judas, que se desviou porque o inimigo entrou em seu coração. O rei Saul, ungido no início, também se perdeu. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afastou dele, dando lugar à tormenta espiritual. Eles começaram bem, mas não terminaram bem. Essa é a advertência que Paulo também faz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ao falar sobre a apostasia que precederia a vinda do Senhor. Amados, a queda espiritual é real e precisamos estar atentos. Se você não quer ser como Judas ou Saul, mas deseja permanecer firme até o fim, declare: Senhor, não deixarei tua presença. Mas como acontece esse afastamento de Deus? Na maioria das vezes, não é algo repentino, é um processo lento, quase invisível, que a Bíblia chama de desvio gradual. Não é de um dia para o outro que alguém perde a fé. Isso acontece quando, aos poucos, a pessoa começa a se distanciar da oração, a deixar de lado a leitura da palavra e a substituir a presença de Deus por compromissos, preocupações ou amizades que não edificam. Hebreus 2, versículo 1, nos adverte claramente: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O perigo do desvio é exatamente esse: um coração distraído, ocupado demais com as coisas deste mundo, começa a trocar a intimidade com o Senhor por prioridades passageiras. No início, pode parecer apenas um pequeno descuido. Um dia sem orar, uma semana sem abrir a Bíblia, um culto perdido por causa de compromissos.
Mas quando isso se torna rotina, a chama espiritual se apaga e o coração começa a ser preenchido por paixões mundanas. É nesse momento que a apostasia se instala, quando o crente perde a fome pela presença de Deus e passa a desejar mais o mundo do que o Senhor. Por isso, precisamos vigiar. Precisamos lutar contra esse afastamento, não permitindo que as pressões e distrações da vida tomem o lugar daquilo que é eterno. Se você decide hoje lutar contra o desvio espiritual, escreva: eu escolho permanecer na presença de Deus. Alguns de nós, ao longo da caminhada, tropeçamos por causa das batalhas e tribulações. Talvez você já tenha sentido o peso das lutas, das perdas, das dores da vida, e isso fez com que sua fé enfraquecesse. Mas hoje o Senhor nos lembra: Ele é o Deus que cura as feridas e restaura os corações quebrados. Quando enfrentamos perseguições, dificuldades ou tentações, a tendência da nossa carne é desanimar. Porém, a palavra nos garante em 2 aos Coríntios 12, versículo 9, que a graça de Cristo nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Isso significa que, quando estamos sem forças, o Senhor é aquele que nos sustenta e nos faz permanecer de pé. O inimigo quer que desistamos. Ele quer nos convencer de que é melhor abandonar a fé, ceder ao mundo e viver pelos prazeres passageiros. Mas o Espírito Santo nos chama a permanecer firmes, lembrando que este mundo é passageiro e que a nossa verdadeira pátria é o céu. Por isso, não devemos nos conformar com este século, mas deixar que nossa mente seja transformada pela renovação em Cristo. Romanos 12, versículo 2. Se andarmos em obediência, seremos fortalecidos a cada dia, mesmo em meio às lutas, e poderemos marchar como soldados de Cristo até o fim. Se você crê que o Senhor pode restaurar suas forças e renovar sua fé, escreva: Jesus, Tu és minha força e meu sustento. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que vejamos este mundo como ele realmente é: passageiro, enganador e cheio de armadilhas que tentam nos afastar da Tua presença. A sociedade atual valoriza mais os prazeres imediatos do que as disciplinas espirituais, como o jejum e a oração. Vivemos em um tempo em que a busca por dinheiro, poder e status se tornou prioridade para muitos, mas o Senhor nos alerta de que tudo isso é vazio diante da eternidade. Por isso, nesta oração, nos levantamos contra o espírito de orgulho, contra o amor ao dinheiro, contra a vaidade e os desejos passageiros deste mundo. Repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que tenta dominar nossos corações e roubar nossa devoção. Pai, dá-nos coragem e ousadia para não nos conformarmos com os padrões desta geração, que possamos levantar a bandeira da verdade e declarar com firmeza: Jesus Cristo é o Senhor. Não importa o que o mundo imponha, o que a cultura promova ou quais agendas sejam levantadas, nós escolhemos viver uma vida que te agrada, uma vida de santidade e fidelidade diante do teu trono. Assim como Paulo declarou em Filipenses 3, versículo 20, a nossa cidadania está nos céus, que esse seja o nosso foco e a nossa esperança. Se você deseja viver para agradar a Deus e não ao mundo, escreva: minha pátria é o céu, Jesus é o meu Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos lembra que nossa verdadeira cidadania é celestial. Somos peregrinos nesta terra e nosso destino final é estar contigo, revestidos de um corpo glorificado, livres de toda dor e sofrimento. Essa promessa nos dá esperança, força e direção. Diante disso, escolhemos viver não como amigos do mundo, mas como filhos do Deus Altíssimo. Podemos até ser rejeitados pela sociedade, desprezados por muitos, perseguidos ou até chamados de tolos por crer em Cristo, mas preferimos ser rejeitados pelo mundo e aceitos por Ti, Senhor Jesus, do que sermos aceitos pelo mundo e rejeitados por Ti.
Melhor é ser pobre em bens terrenos e rico em tesouros celestiais. Melhor é perder aqui, mas ganhar no céu. Porque tudo o que esta vida oferece é passageiro, mas o que o Senhor nos dá é eterno. Por isso pedimos, ensina-nos a não amar as coisas deste mundo, mas a viver cheios do teu amor. Que a nossa vida seja um reflexo da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder. Que possamos, com nossas atitudes e palavras, apontar para ti como o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Se você declara que prefere ser rejeitado pelo mundo e aceito por Cristo, escreva: prefiro o céu com Jesus do que o mundo sem ele. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que o teu santo nome seja exaltado a cada dia em nossas vidas. Queremos viver de forma que tudo o que fazemos, falamos e pensamos glorifique a ti. A tua palavra nos diz em Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que desejamos: viver não de acordo com as pressões do presente século, mas de acordo com a tua vontade, que é santa e perfeita. Pai, livra-nos das armadilhas que tentam nos distrair daquilo que é eterno. Que possamos ser uma geração apaixonada por cumprir o teu propósito e que o nosso maior desejo seja fazer a tua vontade. Transforma-nos, molda-nos, alinha nossos pensamentos e sentimentos à tua palavra. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, apontando sempre para Cristo. Que nossas escolhas mostrem ao mundo que pertencemos a ti e que vivemos para o teu reino, não para os nossos próprios interesses. Se você deseja viver a vontade de Deus acima de tudo, escreva: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Senhor Todo-Poderoso, reconhecemos que só em ti temos a verdadeira satisfação. O salmista declarou em Salmos 63, versículo do 1 ao 3. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, assim como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim também queremos viver, com sede constante da tua presença, buscando-te de madrugada, de dia e de noite. Queremos meditar em ti quando estivermos sozinhos, lembrar das tuas promessas em meio às dificuldades e descansar à sombra das tuas asas, sabendo que a tua mão direita nos sustenta. Senhor, ensina-nos a andar em fidelidade até o último dia da nossa vida. Que possamos, como Paulo, dizer com alegria: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que nenhum de nós desista no meio da jornada, mas que sejamos encontrados firmes quando soar o chamado final para entrarmos na eternidade contigo. Obrigado, Jesus, por ouvir nossa oração. Obrigado porque o céu é a nossa casa e porque nada pode nos separar do teu amor. A ti seja a glória para sempre. Amém. Se você recebeu esta oração em seu coração, escreva: Amém. Glória a Deus para sempre. Se você chegou até aqui, curte e compartilha. Que Deus abençoe você.